Alexandre Medina segue o trabalho de intertemporada visando a estreia do Inter na Sul-Americana no dia 6 de abril e terá nessa quarta-feira um teste, um jogo-treino contra o Cruzeiro, que não terá os portões abertos para a imprensa. Alexandre Alemão foi apresentado, falou sobre o sonho de criança de jogar no Internacional e garantiu que tem condições físicas de atuar na estreia colorada na Sul-Americana. As movimentações no mercado da bola seguem e o Inter tem um concorrente brasileiro pelo zagueiro Vitão. O dia também foi de reunião do Conselho Deliberativo para tratar do departamento de futebol e a direção afirma que chamou Taison para uma conversa depois das declarações do capitão no último Clássico Grenal. Esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 29 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nessa terça-feira cheia de assuntos que eu vou resumir para vocês o que de principal aconteceu ao longo do dia no Internacional. Eu começo pela manhã, que foi uma manhã de treinamentos no CT Parque Gigante. O Alexandre Medina preparando a equipe para a estreia na Copa Sul-Americana e cada vez mais desenhando o time titular que ele pelo menos tem na cabeça. No treino dessa terça-feira, ele dividiu a equipe em dois grupos. Primeiro, treinaram os jogadores de defesa, da linha defensiva, os zagueiros, os laterais. Entre esse grupo estava Lisiero. E a informação que a gente tem é que o Lisiero vai voltar como lateral esquerdo, que o Medina está encantado com a possibilidade de ter um lateral construtor como o Lisiero foi no último Clássico Grenal. E ele está montando, está projetando o time com o Lisiero exatamente nessa função. Depois vieram os jogadores do meio para frente, que fizeram uma atividade muito parecida com a que fizeram na última segunda-feira de movimentação ofensiva. Nesse treinamento, nessa atividade dos jogadores do meio para frente, o Medina montou a equipe em um 2-3-1. Claro, não tinha a linha defensiva que já havia voltado para a academia. Então montou em um 2 com dois volantes, 3-1. Dando a entender que o esquema ainda será o 4-2-3-1 na retomada do Inter nessa temporada. E aí, a grande novidade do treino foi que o Johnny treinou como titular, ao lado do Gabriel como volante, aí uma linha de três, tendo Maurício pela direita, Taison pela esquerda e o Edenilson como um meia, e na frente o Wesley Moraes. Isso indica algumas coisas, como por exemplo, o fato de que o Johnny está acima do Rodrigo Dourado na hierarquia de volantes do Internacional. Significa o fato também de que, na ausência do David, enquanto o Wanderson não tem condições, e é importante a gente dizer que o Wanderson hoje fez um trabalho de correr em volta do gramado no momento em que essa atividade ela acontecia, não tendo o Wanderson e não tendo o David que está machucado, ele coloca mais um volante e adianta o Edenilson. Essa é a ideia do Alexandre Medina que ele vem mostrando, indicando nos treinamentos, indica um time titular, e aí na linha defensiva é Bustos, Bruno Mendes, Kaique Rocha e Lisiero. Cuesta não treinou nessa terça-feira por uma indisposição estomacal, o D'Alessandro também não treinou porque teve uma pancada no tornozelo. Eu inclusive hoje gravei um vídeo à tarde falando sobre a situação do Rodrigo Dourado, que está escanteado no Internacional, está arquivado e deve buscar outro rumo. O Santos é uma possibilidade, mas é só ir mais cedo no canal ali que eu publico esse vídeo com todas as informações que eu tenho sobre a situação de Rodrigo Dourado no Internacional. O dia também foi de apresentação de Alexandre Alemão, atacante contratado junto ao Avaí, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo e que agora foi apresentado de maneira oficial. O grande destaque do Alexandre Alemão é a maneira como ele está encarando essa oportunidade, que é a grande oportunidade da vida dele, né? Ele era colorado na infância, é natural de Campo Herê, em Santa Catarina, diz que era torcedor do Inter e que não esperava uma proposta vir do Inter. Ele diz, fiz um bom gauchão, estava esperando e tive propostas do Ipiranga para jogar uma Série C, do Brasil de Pelotas para jogar uma Série C, e aí veio uma proposta do Inter, time de Série A do Campeonato Brasileiro. Nem eu esperava. O Alexandre Alemão, que a partir de quarta-feira deverá já iniciar de maneira mais contundente os trabalhos técnicos no CT Parque Gigante, e é uma opção que o Alexandre Medina ganha, óbvio, uma opção para grupo, não se deposite nele todas as expectativas de solução dos problemas do Internacional, até porque é um jogador de uma aposta bem baixo risco, porque ele é muito barato, né? O Inter está pagando muito pouco para esse jogador, mas ele vai começar a treinar e quem sabe cavar algum tipo de espaço, ter algum tipo de oportunidade no time do Internacional.
Atualizações sobre negociações importantes, tá? Duas, tá? Nicolas, que estava com a ida acertada para o Brasil, não vai mais para o Brasil de Pelotas, porque a Ponte Preta atravessou a negociação e aí o jogador escolheu jogar a Série B pela Ponte Preta ao invés de jogar a Série C pelo Chavante. Então o Nicolas vai para a Ponte Preta. Uma outra é que o Vitão, zagueiro do Shakhtar Donetsk, que interessa ao Internacional, a gente já fez react dele aqui, um zagueiro que foi formado na base do Palmeiras, ele desperta também o interesse do Bragantino. Foi que a imprensa do centro do país noticiou ao longo do dia de hoje. Então é uma concorrência para o Internacional, que também está de olho no Marlon Freitas, em outros zagueiros. É bem possível que o Vitão não venha para o Internacional a partir disso. Fechando sobre preparação, quarta-feira vai ter um jogo treino contra o Cruzeiro de Cachoeirinha. Cruzeiro de Cachoeirinha no CT Parque Gigante. Só que vai ser um jogo treino com os portões fechados. A gente não vai ter acesso a essa atividade, que seria muito importante, mas o Inter resolveu fechar essa atividade no CT Parque Gigante. Senhores, sexta-feira foi dia da reunião do Conselho Deliberativo, que foi convocada por alguns conselheiros para debater o departamento de futebol e para questionar o departamento de futebol. Eu estou gravando esse vídeo meia-noite e a reunião ainda está acontecendo. Alguns colegas estão fazendo threads muito interessantes no Twitter, reportando tudo o que está acontecendo nessa reunião. Eu acompanhei um pedaço dessa reunião. A Camila Matos, por exemplo, no Twitter, vai lá e segue ela, acompanha, que ela fez um resumo bem interessante do que de mais importante está acontecendo nessa reunião. Muitas críticas, muitos questionamentos do tipo, por que renovou com o Lindoso? Muitos conselheiros dando perguntas do tipo, pô, liberaram 2 jogadores para a Série C que eram melhores do que os jogadores que estão aí. Algumas perguntas um pouco mais pertinentes, do tipo, como é que renovou com o Lindoso e depois emprestou ele? Quais são as condições do Capa? Por que se erra tanto em contratações? Uma série de questionamentos dos conselheiros, os dirigentes do Inter estão respondendo a todos esses questionamentos. Eles passam por uma espécie de... não é uma sabatina, né, cara? Mas é um paredão que eles recebem dos conselheiros e estão explicando tudo. O Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol, o presidente Alessandro Barcelos, não tem executivo, né, para responder. Antes, Paulo Brax participava muito dessas reuniões para dar esclarecimentos. Então é bem possível, e inclusive a direção do Inter disse que nos próximos dias irá anunciar um diretor executivo de futebol, irá anunciar um coordenador técnico. Mas eu destaco um ponto que para mim é notícia, tá? Dentro do que foi dito pelo Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol. Ele foi questionado sobre as saídas dos jogadores e esse processo de renovação que o Inter está fazendo, por exemplo, tentando liberar o Cuesta, tentando liberar o Rodrigo Dourado. Ele foi questionado sobre a declaração do Tyson depois do Clássico Grenal, onde ele disse: quem quer fica, quem não quer tem que sair. E o Papaléu disse que o Tyson foi chamado pela direção para dar explicações em relação a essa fala, tá? E que o Tyson disse que foi muito mais uma questão geral, que ele não quis se referir especificamente a nenhum jogador. O primeiro ponto é, a direção chamou o Tyson para dar esclarecimentos, e a gente sempre cobra dos posicionamentos frouxos, talvez às vezes, da direção com os jogadores, a maneira como existe uma passação de pano dos dirigentes em cima dos jogadores, não em termos de Inter, tá? Mas em termos do futebol em geral nos dias de hoje. E a direção, pelo menos, afirma que deu essa chamada no Tyson. Conversei com algumas pessoas do Inter sobre essa fala do Papaléu na reunião, me disseram, cara, não foi bem uma chamada para vem cá, que história é essa? Não, foi uma conversa de um cara que é líder do elenco, capitão, com a direção. Para quem tu quis falar? É alguma coisa? Até para alinhar os discursos, porque depois os dirigentes tiveram que falar sobre isso na entrevista coletiva. Então eles, no vestiário mesmo, chamaram o Tyson. Eu vi que tu falou isso. O que tu quis dizer? E o Tyson, não é ninguém específico, é de uma maneira geral. Pelo menos essa é a versão que eu recebo do Inter, e foi isso que explicou o Emílio Papaleuzinho nessa... Não foi uma entrevista, né, nessa reunião do Conselho Deliberativo, mas ele afirma que a direção chamou o Tyson para dar essa explicação. Achei isso bem interessante. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Nessa terça-feira teve promoção, porque quem apostasse R$25 no resultado exato de Bolívia e Brasil poderia ganhar uma free bet caso errasse. E obviamente que eu acho que a maioria errou, porque 4-0 Brasil ninguém apostou, né? Ou apostou. Você apostou, você ganhou uma aposta R$4 o Brasil 4-0 o Brasil na Bolívia.
Pô, parabéns, manda print aí. Quem errou a aposta jogando R$25, se participou certinho da promoção, a KTO vai te devolver esses R$25 para que tu aposte em outros jogos. É a KTO. Te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!